Olá, amigos do canal Minuto do Rodeio. Eugênio José por aqui com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário e principalmente o seu like. Estamos aqui nessa época de quarentena produzindo conteúdos com entrevistas virtuais. E hoje nós vamos conversar com, eu não sei se posso dizer assim, o ex-salva-vidas, Valdecir Birth, o DC, que formou a dupla com seu irmão Dinho e DC. Foi a primeira dupla a trabalhar nos Estados Unidos e também ser credenciados pela PRCA. A gente vai contar um pouco dessa história pra gente. DC, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. E a primeira pergunta é: rodeio. Como surgiu o rodeio na sua vida? E depois que surgiu o rodeio, por que e como surgiu a opção de ser salva-vidas de rodeio? Olá, Eugênio. Olá a todos os fãs do rodeio e seguidores do seu canal aí. Um grande prazer estar falando com você e com todos aí. Você sabe que você é o meu grande amigo, eu te considero muito, Eugênio. É uma satisfação mesmo estar falando com você, viu? Então, o rodeio, ele surgiu na minha vida, começou através do meu irmão, né? Ele gostava muito de montar, o Dinho, na época, foi um competidor, até competidor bom, né? Mas muita contusão. E aí ele conheceu uma pessoa chamada Juarez Arantes, lá em Maringá, e viu que o Dinho tinha muito talento para salvar vidas também, porque naquela época, quase nos treinos, em fazenda, né? Então era um peão ajudando o outro. E sempre que o Dinho montava, ele se destacava ajudando as pessoas, né? Então, através do Dinho, começou esse namoro por salva-vidas. Aí eu acabei me envolvendo com eles, até queria ser locutor de rodeio na época, não tinha nenhum talento, mas rapazinho novo, sonhava com isso também, né? E eles me chamaram para trabalhar com eles, fazer parte do projeto. Aí eu vi que para locução não tinha nada a ver e eu ia ajudar na organização, até que um dia eles me levaram para a fazenda. O Juarez tinha recém-chego dos Estados Unidos, com muitas ideias americanizadas. Ele tinha uma das melhores arenas da época e ele tinha uma cabeça muito visionária, né? Muito além das pessoas da época. E do nada ele falou para mim: cara, você tem jeito para salvar a vida e você com seu irmão vai ser uma boa dupla. Eu falei: não, nunca nem tinha mexido com isso. Meu negócio era jogar bola, era outra área, assim, né? Mas eu acabei dando uma pensada: será que dá? Não dá? Ele me deu uma caixa de fita lá, eu comecei a assistir umas fitas do rodeio americano e fui me apaixonando. Comecei a estudar aqueles gringos trabalhando, fui olhando, até que eles marcaram um dia um treino na fazenda, e eu fui lá com eles, e foi a primeira vez. Fizeram a maquiagem de mim, até tem essa foto histórica, uma foto preto e branco, cheia de maquiagem, carregada mesmo assim. É uma foto que eu tenho muita consideração por ela. E tremi igual uma vara verde, rapaz. Tinha os boi bravos, você deve ter conhecido os boi lá dos Arantes, na época de Maringá lá, tudo onça. E tinha nesse treino alguns competidores de nome também, Sérgio Roberto, tinha um pessoal de peso, né? E foi a primeira vez que eu entrei na arena, Eugênio. Eu entrei com meu irmão lá, só que como eu estudei essas fitas, isso aí foi um grande aprendizado da minha vida. Que eu vi que tudo que a gente vai fazer, você tem que visualizar alguma coisa antes, focar, se imaginar fazendo aquilo. E esse lado mental, ele te ajuda na hora da execução. Então, assim que se abriu a primeira porteira, foi uma coisa tão automática, parecia que eu já vivia no rodeio há muitos anos, entendeu? Foi uma surpresa para todos. Foi uma surpresa para o próprio Dinho, meu irmão, para o próprio Juarez e para todos os competidores que estavam lá. Porque eu comecei a visualizar aquelas imagens que eu tinha estudado e os lances iam acontecendo e eu fui trabalhando bem, era bem ligeiro, eu jogava bastante bola na época, então era muito rápido, assim. E aí o Dinho foi se encaixando e foi um casamento, assim, perfeito, cara. É uma coisa, assim, sem explicação. É uma coisa que eu jamais imaginava ser salva-vidas de rodeio, jamais imaginava estar envolvido com um touro, assim, dentro de uma arena. E quando eu vi, eu estava apaixonado por aquilo e uma coisa de Deus, assim, sabe? Acho que era para mim seguir essa carreira com meu irmão aí, porque meu irmão gostava muito mais, né? Então eu acabei sendo influenciado realmente pelo Dinho, né? Que ele gostava muito. E eu acabei sendo o braço direito dele nesse tempo todo. E graças a Deus formamos uma das duplas de maior sucesso no Brasil, né? E com uma carreira fora também, assim como você citou. Então eu acho que foi uma coisa meio por Deus, assim, sabe, Eugênio? Quando eu me vi, eu estava dentro de uma arena trabalhando e graças a Deus já trabalhando em alto nível desde o começo. Já foi uma coisa assim surpreendente. Eu disse, você também teve uma participação. Para quem não sabe, né, gente, eu tenho uma amizade com o DC muito grande, a gente fez muito projeto junto, foi um grande amigo, um parceiro durante muito tempo,
um cara que a gente conversava todo dia e muitas ideias. Mas vivemos juntos também na arena. Você teve no rodeio universitário, assim como eu tive, mas antes de chegar no rodeio universitário, você também ingressou no profissional. Qual foi o primeiro rodeio profissional e depois como é que você chegou no rodeio universitário? Então, Eugênio, assim como nós fizemos o treino na fazenda lá, que eu acabei de comentar, e foi surpreendente, né, onde surpreendeu o meu irmão e todos os envolvidos lá, eu acabei também até me surpreendendo eu mesmo, né, com o jeito para o negócio. Esse treino aconteceu mais ou menos em agosto, setembro de 1995. E já na sequência, tem um rodeio em Maringá chamado Maringado. Era um evento do segundo semestre, né, que no primeiro semestre era exposição, e o segundo semestre tinha esse rodeio chamado Maringado. E era um rodeio bem tradicional na época também. Tinha grandes competidores, um pessoal bacana lá. E o Juarez que acabou fazendo esse evento, né? Então ele acabou me convidando a fazer parte também. Ele já tinha até o salva-vidas contratado, era a equipe Topa Tudo. E o meu irmão, que tinha um pouco mais de experiência, ia trabalhar, né? Mas como eu fui bem no treino, eles me deram a oportunidade de entrar na arena também. Então nesse evento trabalhou eu, o Dinho e o Petróleo, um bom salva-vidas da época, que fazia parte da equipe Topa Tudo. E graças a Deus, rapaz, foi bacana, me surpreendi mais uma vez também, e trabalhei bem, destacamos, né? E aí começamos, eu e o Dinho, fazer os eventos da região ali, né? Mandaguaçu, Paissandu, Marialva, enfim, todos os eventos que tinha na região de Maringá pequeno, né? E teve a oportunidade daí na sequência de Paranavaí. Aí já no próximo ano, que era bem no começo do ano ali, a exposição de Paranavaí. Aí o Juarez é um cara bem estrategista, ele falou, bom, tá na hora de vocês dar uma parecida num evento maior. E Paranavaí já tinha todo o quadro de profissionais contratados, então ele entrou com um projeto lá com o pessoal da exposição, onde ele era o patrocinador nosso, o pessoal não tinha um custo nenhum com a gente, só para a gente poder trabalhar, né? Teve um pouco de rejeição no começo, mas daí ele acabou convencendo o pessoal lá e dando a oportunidade para a gente. Aí esse rodeio foi assim, marcou muito, né? Porque tava lá os melhores competidores, as melhores boiadas da época. Só para lembrar alguns touros aí que você vai lembrar também: Italiano, Despacho, Para-Raio. Então, né, locutor, Elin Camargo estava na fase, Tião Procópio, enfim. A nata do rodeio da época estava naquele evento. E aí chegou ele, Dinho lá, bem humilde, fomos trabalhando, era uma exposição de 2 semanas. Sem dinheiro nenhum, entendeu? A gente não tinha dinheiro para ficar em hotel, nada. Essa conversa que tinha o patrocínio era tudo fachada, só para a gente ter a oportunidade de dar no evento. O dinheiro foi acabando e a gente dormindo em carro, dormindo em baia. Então, assim, não tinha dinheiro, você vê a crise, como que era tão complicado no começo de carreira, né? Não tinha dinheiro para voltar de Paranavaí e Maringá. Você entendeu? Que é pertinho, né? Depois, no decorrer da carreira, a gente ia trabalhar e voltava a dormir em casa todo dia. Mas naquela época, a gente ia ficar 2 semanas em Paranavaí, que nós não tínhamos dinheiro de gasolina para voltar para casa. E o dinheiro malemar para ir comendo ali. E, rapaz, se atacava pé de goiaba, a gente atacava o que tinha de fruta na região lá, né? Ia comendo, de vez em quando entrava naquelas barracas dos expositores que rolavam um churrasco. Rolava um churrasco, né? Pegava amizade, só uma vida do rodeio aí. A gente acabava comendo uma carninha ali e ajeitando. E dormindo em baia de cavalo. Só que chegava à noite, cara, uma coisa que eu aprendi desde o começo da carreira, né? Impecável. Ninguém sabia onde estava dormindo, né? Não ficava mostrando, você entendeu? O pessoal achava que nós estava no hotel 5 estrelas na cidade, sempre bem arrumado, dava horário de ir pro rodeio, trajadinho, arrumadinho, banho tomado, chegava lá na nossa. Então, assim, a gente sempre mostrou um lado profissional muito grande, né? Graças a Deus nós tivemos essa orientação desde o começo da carreira. E a gente foi destacando o rodeio, rapaz. Foi destacando e fomos crescendo, trabalhando com o Sagui, que era um bom salva-vidas também, deu certo. E pegamos esse estouro que eu falei para você, que na época era o auge, né? E, por exemplo, o Despacho... Eram bravos. Bravo, todo mundo com medo dele e tal. E aí, Dinho conseguia fazer... Tipo, nós estávamos na fase, estava tudo certo. O trabalho. Trabalhando bem nesse estouro. E foi surpreendendo, né? Aí o pessoal foi começando a comentar bem da gente, foi começando a aparecer mais eventos. E assim foi começando a carreira. Mas eu tenho, como início de carreira, 2 eventos que marcou muito. Foi a Maringado, que foi a primeira arena que eu entrei, né, que eu trabalhei profissionalmente, e Paranavaí, que foi o primeiro evento de expressão que nós trabalhamos assim no meio da nata do rodeio, né? E aí depois vocês ingressaram no rodeio universitário. O rodeio universitário foi importante na carreira de vocês também. Então, aí a gente trabalhava mais nos eventos ali profissionais do Paraná, na região,
E a gente, como morava em Maringá, e o rodeio universitário, a final mundial era em Maringá, só para, não sei se eu comentei isso com você antes já, mas eu e o Jim trabalhava no bastidor do rodeio. Por quê? O rodeio universitário já era fechado, já tinha o grupo. O Salva-Vidas fazia parte da equipe, era a equipe Topa Tudo na época, acho que o Faixa Preta também fazia alguns eventos. Então já tinha, os peões tinham que votar, ou a diretoria tinha que escolher, né? E aí o Dinho ficava trabalhando no bastidor, pintando arquibancada, montando ferragem. Então aí nós foi conhecendo o Leandro Mazur, que era o diretor da época, o Eduardo Araújo, presidente. Então o primeiro ano nosso no universitário foi de badecão, foi no bastidor, batendo martelo mesmo, entendeu? Até que eles viram a gente nos rodeios na região. Eles falaram, mas vocês estão trabalhando de salva-vidas assim bem, rapaz? Aí começou aquele namoro. Só que para a gente entrar no rodeio universitário, não podia só porque eu era amigo do Leandro e amigo do Eduardo entrar. Mesmo eles sendo presidente e diretor de rodeio e tudo, eles não poderiam me colocar. Tinha que respeitar uma hierarquia que tinha na época. Por exemplo, o Raul era o diretor de rodeio. Então só poderia trabalhar se os competidores concordassem o Raul, que era o Flávio Câmara, né, dessa oportunidade de entrar, senão não tinha nem como o presidente, que era Eduardo Araújo, colocar. Até que chegou um momento que o Salva-Vidas que não pôde ir e pintou a primeira oportunidade para a gente. Aí eles ligaram, falaram, vem trabalhar aqui no rodeio universitário, vai ter essa chance. Aí chegamos lá e arrebentamos, cara. Como, graças a Deus, no começo da nossa carreira, nós era bem furacão, assim, sabe? A gente pegava essas oportunidades e abraçava mesmo. Chegamos no evento com muita humildade também, bem posicionado, trabalhamos muito bem, foi um dos maiores eventos nossos, porque a gente queria muito entrar naquilo ali. O rodeio universitário era o desejo de todos, né, Eugênio? Quando você também começou a montar, a gente vinha os programas, revista, o rodeio universitário estava muito além, muito à frente do rodeio profissional naquela época. Era o lugar que você queria estar, era a vitrine certa, eram os melhores hotéis para dormir, os melhores restaurantes para comer, né? Então, nessa primeira oportunidade que a gente teve, nós abraçamos, cara. Abraçamos, a partir dali nós nunca mais saímos. Aí a peãozada nos abraçou, a diretoria, enfim. E aí nós passamos a ser oficiais do rodeio universitário, onde começamos a destacar a nível de Brasil, porque começou a viajar o Brasil todo, né? Vários estados. Nessa mesma época também o Almir estava iniciando, grandes profissionais saindo do rodeio universitário, vocês, competidores também, né? E eu acho que assim, eu até vi uma entrevista sua esses dias com o pessoal comentando do universitário, você foi muito feliz em comentar que só quem viveu o rodeio universitário para saber o que realmente foi o rodeio universitário. O rodeio da Cowboy Forever foi um dos maiores feitos na história do rodeio brasileiro. Odissi, ao todo foram quantos anos atuando na arena? No rodeio de Maringá, em 95. E o último evento meu como salva-vidas foi em Tupi Paulista, foi em 2012. Então, dentro da arena atuante mesmo, foi 17 anos, né? Acabei tendo uma vida, né? de relação, depois como diretor de rodeio também, fiz algumas coisas assim, mas como salva-vidas foram 17 anos. E, inclusive, eu acho que eu parei cedo, né, gente? A gente pode até falar mais alguma coisa sobre isso na sequência, mas hoje eu estou com 45 anos, tive minha escolha pessoal, técnica, de realmente parar no rodeio, mas pelo corpo, pela mentalidade, tudo, acho que eu poderia estar trabalhando ainda e poderia ainda levar mais uns 10 anos para frente, assim, sabe? Eu acabei parando até precoce. Mesmo tendo 17 anos dentro da arena como salva-vidas profissional, eu acho que eu parei precocemente ainda. Vocês foram conhecidos como salva-vidas internacionais, Dinho e DC. Então agora vamos partir para essa parte. Primeiro, eu quero que você me conte. Eu vou fazer uma pergunta por vez para não deixar você confuso. Como é que surgiu a ideia, a oportunidade de ir para os Estados Unidos, o trâmite para ir para lá? E conte um pouco como é que foi a vida lá, um resumo, se é possível fazer um resumo de tanta coisa boa, né, na sua carreira lá nos Estados Unidos. Então, Rogério, depois que nós começamos a frequentar o rodeio universitário, foram bons anos que a gente se acomodou, né? Quem estava no rodeio universitário na época queria nem saber de rodeio profissional, porque ali a gente tinha o melhor salário de salva-vidas, o rodeio universitário estava pagando, os melhores hotéis, como eu já comentei, melhores restaurantes e tudo mais. E o clima, né, Eugênio? Tinha uma família universitária ali. E aí o rodeio universitário tinha um programa de intercâmbios, né? Onde ia alguns competidores montar fora, geralmente ia lá em Corey, Wyoming,
e vinha alguns competidores para o Brasil na final mundial em Maringá. Então, era um projeto que o Rodeio Universitário tinha. E eu, sabendo que também minha passagem universitária era por um período, nada dura para sempre, né? Chega uma hora que tem que ser renovado. Eu via no rodeio profissional um pouco de dificuldade, eu posso dizer assim, muita máfia, muito ajeitamento, né? Eu percebi, eu sempre tive eu acho que foi uma das bênçãos que eu tive na minha vida, foi de ter uma visão um pouquinho à frente, às vezes, do que estava acontecendo no momento, né? A gente já conversou várias vezes isso, e sempre a gente estava tentando ter um passinho à frente. E eu percebi que, para mim, sair do rodeio universitário e cair no rodeio profissional, eu ia ter que ralar demais, ia ter que puxar saco de muita gente, e eu sempre não curti isso. Eu acho que o profissional estando bem, o rodeio em si, o esporte, ele tem que olhar para aquele profissional e dar a oportunidade. E não você ter que ficar entrando lá, troca de favor, alguma coisa nesse sentido. Então eu falei, bom, eu vou ter que achar algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente. E nesse momento eu percebi também que financeiramente o rodeio não ia me dar muito retorno. Tipo assim, eu consegui perceber isso muito rápido dentro do rodeio. Falei, bom, quando eu comecei, eu imaginava fama, glória, dinheiro e tudo mais que todos, quando começam, imaginam. Só que eu percebi que o rodeio não ia dar tudo isso. O rodeio ia me manter. Eu ia ter uma vida bacana, ia ter nome, ia ter isso, tal, mas... E eu tinha uma opção, bem nessa época, de parar já. Vou parar e vou seguir outra vida. Podia estar estudando, né? Sempre tive facilidade com essas coisas, vamos seguir outra vida. Ou eu, então, vou fazer história. Já que eu percebi que o rodeio não ia dar dinheiro, então eu sentei um dia, conversando bem no meu interior, com Deus, assim, e eu percebi que eu poderia, por causa do corpo, da idade e tudo mais, eu poderia fazer algumas coisas que só naquele momento daria para fazer. Eu não poderia correr atrás do dinheiro antes e depois querer ter uma carreira de salva-vida de fama. Não dá essa ordem, entendeu? Eu poderia fazer a fama antes e depois talvez correr atrás do dinheiro. Mas até esse dia conversando com um empresário aqui, eu falando isso com ele, ele encheu o olho d'água e comentou, falou, cara, eu corri atrás do dinheiro a minha vida inteira e hoje eu queria, por exemplo, fazer vários esportes radicais, eu não posso mais que o meu corpo não ajuda. Então, naquela época, eu percebi que eu só poderia fazer naquele momento, por causa do meu corpo, por causa do momento. Então, eu larguei o dinheiro de lado e falei, tem que fazer uma carreira diferente. E, para mim, seguir essa carreira no Brasil ia ser muito penosa, entendeu? Ia ter que pedir muitos favores, ia ter que ralar demais, porque eu via que o rodeio ele não abraçava os bons profissionais, abraçava um pouco mais de amizade. Então, pintou essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. O rodeio universitário abriu a oportunidade de alguns competidores e apareceu a oportunidade da gente trabalhar de salva-vidas também. Não tinha tanto dinheiro na época para bancar uma viagem dessa. E recentemente, essa é uma história que eu quero falar, que fez muita diferença na nossa vida. Teve um evento da Cowboy Forever que o Leandro Mazur fez em Guarapuava, acho que você estava presente lá. Choveu demais, o rodeio não deu nada. Choveu demais. E o Leandro entrou numa crise financeira naquele evento ali, tipo, ele tinha que bancar tudo e não arrecadou nada. E era ele que estava fazendo o rodeio, né? Ele que estava bancando tudo. E ele chegou para a gente fazer o acerto com nós, eu falei, cara, não precisa pagar nada. Nós somos um time, somos uma equipe, estamos indo embora e vamos te ajudar, você não tem que gastar R$1 com nós, não. Esquece salário para nós aqui. E aquilo acho que marcou nele, foi um dos poucos que fizeram isso com ele. A maioria do pessoal queria o seu dinheiro, queria defender. E depois, na sequência, passou um tempo, teve um outro evento, acho que você estava presente também, em Brusque, Santa Catarina, onde o Leandro também era envolvido mais a fundo como diretor. Foi um mega de um rodeio universitário lá. E nesse evento, o Leandro, vamos dizer assim, lavou a égua, né? Ganhou muito dinheiro nesse evento. Aí eu estou em casa um dia e ele chegou para mim e falou, tipo, vamos imaginar, eu não lembro muito bem os números, mas que o nosso cachê fosse R$1.500, R$1.000 na época, não lembro, mais ou menos. Ele chegou com 10 vezes mais desse valor, você entendeu? Do que era o cachê que nós abrimos mão lá em Guarapuava. Ele chegou com um envelope para mim e pudim, falou, tô aqui, 10 vezes mais do que vocês mereciam ganhar lá, porque vocês foram meus parceiros. E eu ganhei dinheiro, eu quero rachar com você. Vocês vão comprar um computador, quero vocês modernizados e tal. Aí eu pensei, falei, mas Leandro, computador, salva-vidas, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro? Não, eu queria que vocês comprassem um computador, mas faz o que você quiser com o dinheiro. Eu falei, então eu vou para os Estados Unidos. Não, rapaz, você é doido, eu vou para os Estados Unidos. Peguei aquele dinheiro como se fosse um patrocínio, né, que essa ajuda que ele deu, juntei um pouquinho que eu tinha, né, compramos passagem, e tiramos visto e tudo mais, e fomos para os Estados Unidos. Foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Até um dia o Leandro falou isso. Falou, bom, se você tivesse comprado o computador que eu tinha te falado, ele teria perdido
o ano, né? Ficaria velho, novos computadores entravam na coisa, e aquilo que vocês fizeram para os Estados Unidos foi único. Por quê? Com essa viagem nossa para os Estados Unidos, eu e o Dinho, se tornamos os primeiros salva-vidas brasileiros a realmente atuar dentro de uma arena americana, a trabalhar dentro de uma arena americana. Então, já foi um marco histórico para a gente. Então, essa nossa viagem para os Estados Unidos, com o dinheiro bem contadinho mesmo, até os lanchinhos, né, comia lá, era tudo contadinho, porque pouco dinheiro, mas foi uma grande experiência, cara. E eu trabalhando com esse touro americano, eu me encontrei. O estilo nosso de trabalho, com os touros rápido, foi um mega evento também, trabalhamos muito bem lá, entendeu? Foi onde nós conhecemos o Jim Marbury, que na próxima entrevista nossa a gente deve falar muito dele. Então, quer dizer, foi um pai para mim nos Estados Unidos, então eu conheci ele nesse primeiro evento, né? E aí voltamos embora, continuamos a nossa carreira aqui, mas já com diferencial. Já tinha trabalhado nos Estados Unidos. E aí, na sequência, eu falei, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, lá é o meu lugar, eu questor, eu me dei bem, o evento, o rodeio lá é outro patamar. Aí, na sequência, a gente acabou pegando amizade com os salva-vidas que vieram para o Brasil. Um amigo nosso trouxe eles, o Marcelo Arantes, o Kevin e o Kieran Donahue, eram 2 irmãos gêmeos, né? E aí o Kevin veio para o Brasil, eu levei ele trabalhar em Cascavel com a gente e pegamos uma amizade com ele. Ele falou, tem rodeio para vocês nos Estados Unidos lá. Vamos para lá que tem um circuito para vocês trabalharem. Aí a gente juntou o dinheirinho que tinha, comprou uma passagem e partimos. Aí começou uma história meio complicada, Guilherme. Você quer que eu continue falando? Tem um tempinho ainda? Vamos lá. Chegando lá, meu amigo, como todo lugar rodeio é rodeio, chegando lá, trabalhamos primeiro rodeio, segundo rodeio, ganhamos nosso cachezinho. Nós fomos só com o dinheiro de ida. Eu e o Dinho não tinha dinheiro para se bancar lá, não tinha dinheiro para voltar, só o dinheiro de ida. E aí, 2 rodeios, foi tudo bem, trabalhamos bem, tudo certo. De repente, crise no estado, na região, rodeio dos ônibus cancelado. Tinha 15 rodeios agendados, tudo cancelado. Cancelaram lá um monte de etapas. Aí ficou Edinho rodado. Era o coronavírus? Mais ou menos nesse batidão aí. Aí cancelaram o rodeio e tudo, e eu fui para casa do Kevin lá, e passa um mês, passa uma semana, passa 2 semanas, passa um mês. E dinheiro, cara, tinha que mandar dinheiro para a família, tinha que mandar dinheiro para casa, e aí dinheiro agoniado, e dinheiro para poder comprar passagem de volta. Aí pedimos para ele arrumar serviço para a gente lá. Aí ele arrumou um serviço numa fazenda, até era um mexicano, um gerente, foi um anjo da nossa vida, cara. Chegamos naquela fazenda lá, você olhava para as montanhas, tudo branquinha de neve. Os caras plantavam alfafa, né? Fazer feno lá e batata. E ficou Edinho naquela fazenda lá, sem ter o que fazer, sem ter trabalho direito, esperando vir a colheita da batata para a gente poder participar, sem dinheiro. Aí esse mexicano, gerente da fazenda, foi no mercado, comprou lá uma compra boa, falou, ó, pelo menos um mês aqui, vocês passam aqui. E aí ficamos nessa fazenda, cara, sem ter que fazer, e eu falava pouco inglês, pouco espanhol, me arrastando, tentando aprender o máximo que eu podia da linguagem, né? Até que esse rapaz, eu consegui falar com ele, ele me deu um trabalho no tratorzinho. Aí eu caí de madrugada, meu serviço era assim, eles cortavam a alfafa durante o dia e à noite eu ia com o tratorzinho para juntar, sabe? Para juntar junto com... tá úmido. Eu sem blusa, sem nada, aquele frio, rapaz. Tinha que botar a camisa para manga, fazer igual um ninja, assim, né? E sofrendo e trabalhando. Aí o Dinho era bom soldador, daqui a pouco o Dinho xereta lá perto dos caras, soldou um negócio lá, os caras viu, gostou, ele já começou a soldar lá na fazenda pros caras. Aí nós foi trabalhando. Aí nós conseguimos juntar um dinheiro para mandar para casa, pagar as contas, e juntar o dinheiro para voltar embora. E nessa sequência daí voltou a ter as etapas. Começou a ter rodeio de novo. Aí nós ficamos mais um tempinho lá e começamos a trabalhar nas etapas. Aí foi dando certo. Chegou a época de vir embora, voltamos para o Brasil. Outros já iam parar, falar, não vou lá não. Eu falei, não, eu vou seguir, vou voltar para lá. Aí eu voltei no ano seguinte de novo, fiz o circuito inteiro dos caras, aí começou tudo a dar certo. Aí eu já comprei meu carro lá, já comecei a trabalhar em outros eventos. Aí foi aparecendo as oportunidades, né? E conta pra gente. Conta pra gente, você tem bastante história, o credenciamento seu na PRCA, que foi um fato marcante na sua vida também. Então, aí nessa sequência a gente começou a trabalhar bem, começa a pintar as oportunidades.
Como você vê no rodeio, um vai vendo o outro, vai falando, né? E o pessoal, tem uns brasileiros aí trabalhando bem, salva a vida, do fighter e tal. E começou a aparecer até etapas da PRCA para a gente trabalhar. Só que aí que é a grande diferença dos Estados Unidos. Você pode ser bom do jeito que você for, você tem que estar credenciado, você tem que fazer parte do processo, entendeu? E alguns eventos da PRCA apareceu para a gente, eu não podia trabalhar, porque eu não tinha carteira da PRCA. Simples assim, não pode. Os caras queriam nós no evento, mas eu não podia. Eu falei, não, eu tenho que agora, meu próximo objetivo é conseguir essa carteira. Só que para você conseguir a carteira da PRCA, eu não sei como que está hoje, mas na época era bem complicado. Você tinha que ter uma agenda sólida, porque você tinha que fazer o credenciamento na PRCA, a primeira etapa, passar todos os seus dados, passar uma agenda de rodeio que você ia estar presente, né? Pagar uma taxa para que eles pudessem mandar os fiscais e analisar. Eles escolheriam as datas, você não sabe quando que eles vão te analisar, e começa esse processo desse namoro aí, né? Então, o que eu pensei? Eu tenho que ter uma agenda boa. E aí eu lembrei de Core, que foi a primeira cidade que eu trabalhei através do rodeio universitário, naquele intercâmbio. Eu e Jim pegamos o carro, né, a gente estava fazendo uma etapa lá, acabou, a gente pegamos o carro, viajamos numa neve danada, uma viagem muito perigosa. Quem conhece o norte dos Estados Unidos sabe o que eu falo, é muita montanha, muita estrada com curva, e na neve, mas nós viajamos no meio da neve e chegamos lá em Core. Bati na porta do Jim Marver e falei, Jim, estou trabalhando aqui, eu quero entrar na PRCA, preciso de uma oportunidade, preciso de uma agenda mais sólida de rodeio aí também, então. Aí ele fazia o rodeio Core Night Rodeo, né? Que era um rodeio tradicional. Para quem não sabe, Core é a cidade do Buffalo Bill, então tem museu dele lá. Eles perto do Yellowstone Park, né? Das 50 milhas do Yellowstone Park, que é um dos pontos mais visitados dos Estados Unidos também. Gente do mundo inteiro vai para lá, né? E a cidade de Core, ela tem teatros durante o dia, encenando o Velho Oeste, tiroteios e tudo mais, e tem à noite, a tardezinha começa ali na boca da noite, um rodeio diariamente, todo dia, isso faz parte da atração turística da cidade. Então, durante 90 dias, 3 meses lá, é rodeio de segunda a segunda, né? Então, eu consegui fechar o contrato com o Jim Marver para a gente trabalhar. Para ele foi bom também, que ele usou muito isso na mídia, salva-vidas internacionais e tudo mais, né? E para mim, pro Dinho foi bom, porque nós tivemos uma base, construímos em Core ali, então, a nossa residência ali com o Jim, e tinha rodeio todo dia. E deu para passar para a PRCA essa agenda mais farta, então. Quer dizer, durante 3 meses, qualquer dia que a PRCA fosse lá nos analisar, a gente estaria trabalhando. Aí nós demos entrada no credenciamento da PRCA, pagamos as taxas lá iniciais e passamos essa agenda para eles e afinamos a viola, né, cara? Ilustramos a chuteira e trabalhando. Trabalhava todo dia imaginando que alguém estava na arquibancada nos vendo, né? E trabalhando bem e tocando o barco. Até que um dia eu vejo um cara meio diferente lá na arquibancada. Eu ficava assim tentando ver se eu identificava alguém. Um dia eu encontrei um carinha meio diferente lá. Cutuquei, eu acho que aquele cara é o cara da PRCA. Vamos trabalhar aí, rapaz, e tal. Aí trabalhamos bem aquele dia. E foi assim uma coisa tão por Deus, Eugênio, minha carreira sempre foi tão abençoada, que teve um lance naquele dia maravilhoso, cara. Eu e o Dinho simplesmente arrebentamos. Um enrosco lá que nós usamos toda a nossa agilidade técnica. E pensa no lance, a perfeição do lance. Acabou sendo aquele, cara. E acabou o rodeio ali, geralmente a PRCA, o pessoal vai embora depois por escrito, por carta. Na época não tinha tanto essa facilidade de WhatsApp e-mails, etc., né? Eles mandavam uma carta de volta, falando se foi aprovado ou não. Mas naquele evento o rapaz desceu lá embaixo, acabou o rodeio, a gente ali no bastidor, ele foi falar com o Jim Marver, com a dona Kef também, que é a esposa do Jim, e eu vi eles conversando junto, eles me chamaram. Chamou eu e o Jim, aí o cara falou, eu vou quebrar o protocolo, geralmente a gente nem fala com quem nós estamos analisando, mas vocês são de fora, e rapaz, eu fiquei surpreendido com vocês aí, a sintonia que vocês têm trabalhando junto, e começou a rasgar um monte de elogio lá, o zóio meu já enchia d'água, né? Até um pouco antes um fato até interessante, um pouco antes de conseguir a carteira da PRCA, eu tinha até ligado para o Adriano Moraes, né? Porque a gente foi para os Estados Unidos, né? Ficou numa outra região. Não estava na região que o Adriano estava, que os brasileiros estavam. Aí eu estava tão desesperado para entrar na PRCA, era o meu grande sonho, que eu tive a audácia de ligar para o Adriano, e a gente não tinha muita amizade ainda,
ô Adriano, vê lá, cara, se você puder influenciar aí, falar um pouco da gente e tal, porque eu achava que tinha também um pouco desse jeitinho, não sei, né? E tentei, eu falei, vou Brasileiro, né? tentar, né? Aí que o Adriano conversa com alguém lá que é amigo dele, pode nos olhar com um jeito, com um olhar diferente, né? E beleza. E falei, bom, vamos esperar para ver. Mas aí acabou aquele processo ali da avaliação, o cara nos procurou pessoalmente e já falou, ó, bem-vindo a Persei. Vocês não precisam nem esperar a carta, vocês foram aprovados, parabéns. E, cara, acho que deve ter sido um dos primeiros, assim, de fora também, de sul-americano a trabalhar, então acho que chamou um pouco a atenção deles também, né? Uhum. E foi maravilhoso, cara. Foi um momento mágico na nossa vida, sabe? Aí no dia seguinte, eu falei, bom, vou ligar para o Adriano agora e agradecer ele, né, pela ajuda. E liguei para ele, daí agradecendo, ele foi muito sincero. Falou, rapaz, vou ser sincero com vocês. Eu viajei para o Brasil, não falei com ninguém. Vocês passaram por conta de vocês mesmo. Eu não influenciei nada, não. Eu falei, Adriano, mais feliz agora, porque eu achei que eu tinha passado ainda com a sua ajuda. O fato de nós ter passado por mérito nosso mesmo me torna isso muito mais grandioso e maravilhoso, cara. Então, assim, a nossa entrada na PRCA foi um momento único, gente. Foi um momento único porque foi história. A gente se tornou os primeiros brasileiros, acho que os primeiros sul-americanos, latinos, não tem como eu aprofundar tanto nessas informações, mas foi um momento histórico, né? A gente foi os primeiros a conseguir a carteira da PRCA. E a partir dali, Eugênio, aí abriu tudo, cara. Abriu porque a CPRA do Canadá, se você é da PRCA, automaticamente eles te consideram profissional. Então, para você conseguir a carteira no Canadá, na Austrália, na APRA, enfim, a carteira da PRCA abriu tudo, entendeu? Abriu um leque maravilhoso, né? Aproveitando até, queria falar esse fato da questão de associação, a diferença das associações dos Estados Unidos para o Brasil, né? O fato da gente ter conseguido a carteira de profissional lá, isso não deu garantia para a gente que nós ia ter vários rodeios. Simplesmente deram o credenciamento. Nos profissionalizaram e falaram, bom, agora vocês podem trabalhar em etapas PRCA, mas a nossa agenda, os eventos, a gente tem que correr atrás, né? É uma grande diferença que eu percebi isso lá para o Brasil. Por exemplo, que o brasileiro se associa a alguma entidade, paga uma carteira, eles acham que são obrigados a ter todos os rodeios para trabalhar. A associação tem que bancar eles pro resto da vida, entendeu? E lá nos Estados Unidos a mentalidade é diferente. Você pagou, contribui com a entidade, paga a sua carteirinha, você tem... O que é a vantagem? Você não vai disputar com picareta. Você vai disputar um evento para trabalhar, mas com quem também é profissional, entendeu? Então, isso, assim que nós conseguimos a carteira da PRCA, falei, bom, conseguimos um grande marco na nossa história, abriu portas para o mundo inteiro. Posso dizer que a nossa carreira internacional mudou da água para o vinho, entendeu? Mas ninguém me dá dinheiro fácil, eu precisava correr atrás. Então, eu continuei nos Estados Unidos, trabalhando fora o rodeio, não tenho vergonha nenhuma de falar. Lá nós trabalhamos fazendo cerca, nós trabalhamos em empresas que faziam asfalto, entre as intersafras do rodeio, né? Lá também, como aqui tem as épocas, né? Em cada região, tem vezes que tem mais rodeios no começo do ano, no meio, enfim. Então, nesses momentos assim, entre intersafra do rodeio, a gente ralava, cara. E lavamos o banheiro, morei num hotel lá para poder economizar com as diárias, com custo de comida e tudo mais. Então, a gente trabalhava num hotel lavando o banheiro dos alojamentos e não tenho vergonha. Tudo isso foi importante porque nos manteve nos Estados Unidos no período que não tinha rodeio, nos fortaleceu para viver como um americano. Uma grande diferença também é você ir passear nos Estados Unidos, você ir para evento e você viver como americano. Às vezes eu vejo alguns competidores já chegando lá já com muita coisa pronta, né? Com já grandes rodeios. Hoje está muito mais fácil, andando. No nosso tempo, não. Nós tivemos que começar como um americano começando, do zero mesmo. Tipo assim, até um carro para viajar era uma dificuldade. Tivemos que comprar nosso primeiro carrinho, tivemos que fazer isso. E ralando, trabalhando igual o americano trabalhava mesmo e fazendo a nossa vida. Aí a carreira foi acontecendo. Aí um evento te leva para outro e assim foi indo. Ficamos por muito tempo como oficial do Rodeio de Coure. Graças a Deus, sempre onde a gente passava nos lugares, acabava fazendo uma amizade boa, né? Então, continuamos trabalhando em Coure Night Roder por muitos anos. E daí, abria etapas da PRCA enquanto nós estávamos nesse evento. E uma curiosidade, você vê, um dos maiores salva-vidas dos Estados Unidos hoje,
o Dusty Tuxon, o sobrenome dele eu não recordo direito, mas ele trabalhava com a gente lá, ele cobria eu e Edinho, entendeu? Quando eu e Edinho saía para os rodeios da PRCA, ele fazia o rodeio de couro para a gente. E se transformou nos maiores salva-vidas dos Estados Unidos agora, né? Então, assim, mas foi maravilhoso, gente. Saindo desse processo do sofrimento de início de carreira, aí depois as coisas começam a se encaixar, aí começa a fluir melhor. Aí vem eventos melhores, vem cachê melhores, aí nós voltamos para o Brasil. Acho que também é um assunto aí que vai dar bastante conversa, que você começou a participar desse projeto, né? E na sequência, nós voltamos para o Brasil, mas voltamos por cima, né? Voltamos como salva-vidas internacionais, credenciados na PRCA, um fato único, e o Tião Procópio nos acompanhando, e ele me ligou, estava nos Estados Unidos, ele me ligou, falou, vem trabalhar aqui com nós em Jaguariúna, traz uns gringos aí pra gente e tal. E aí eu estava na época até em Las Vegas com o Jim Marver, o John da Austrália estava lá, né? A gente conversando e vendo lá a final mundial lá da PRCA e tal. E era no final do ano e o Jaguariúna no começo do ano seguinte. Aí foi quando o Tião me ligou pedindo para ver alguns gringos. Eu já sentei com eles lá, já começamos a conversar. Dali já surgiu a ideia dos intercâmbios da IPR, né? Que seria uma cúpula, uma união de associações para uma auxiliar a outra. E isso é para uma outra história, mas daí, enfim, vim para Jaguariúna, voltei para o Brasil com bastante prestígio, trabalhando num dos melhores eventos da época, e acho que da história, né? Jaguariúna foi diferente, onde estavam os melhores também, um rodeio sempre bem moderno, e viemos com os gringos que fez história, né? Aí foi onde comecei a voltar a falar com você novamente na época. Se não me falha a memória, acabei dando um empurrãozinho na sua carreira, porque foi a primeira matéria paga sua, né? Eu acho que eu falei com você, eu tava nos Estados Unidos ainda, né? Falava com você, foi isso, né? Estava em Jaguariúna em 2000, semana e outra. E aí você começou a fazer parte do projeto também, e os gringos chegou em Jaguariúna, e você pode até falar mais do que eu, né? Levaram fechado, Berbeck, Sela, Touro, e Edinho trabalhando bem também, né? Isso aí não tem que fazer não tem jeito, tem que fazer tem que contar a história. Que é muita história. E você sabe até o título desse vídeo, que era para ser o título do livro, né? Mas vou colocar no vídeo. Mas nos Estados Unidos de si, voltando lá um pouquinho, qual foi o grande marco de trabalhar em que lugar? Qual foi o maior rodeio que vocês conseguiram? Ou tá salvando aquele peão? Ou tá trabalhando com aquele touro? Qual foi o marco nessa parte esportiva, assim, de grandes eventos e grandes nomes? Dois momentos inesquecíveis. Se for começar a lembrar, né? Eu falei que estava ruim de data, mas você começa lembrando, né, rapaz? É tanta história, cada momento tem seu diferencial, né, rapaz? Até se emociona começar a lembrar essas histórias, assim, sabe? Eu, assim que eu saí do rodeio, me desliguei um pouco para tentar desvincular, né? E a gente começa agora a voltar à fita. E, rapaz, né, tem que ficar uns 3 dias conversando de tantos assuntos, né? Mas, assim, 2 momentos que eu achei que foi importantíssimo, até para mim me firmar como salva-vidas e também querendo atuar lá, escolhendo esse estilo americano de trabalhar, esse jeito moderno e tudo mais. Foi o primeiro evento, quando foi com a Cowboy Forever, teve um lance lá que eu acho que eu até comentei com você na época, né, voltando, tinha um peão Flávio, né, de Barretos, Flavinho de Barretos, lembra dele ou não? Sim. Que foi montar nesse intercâmbio do rodeio universitário, foi em 99. Ele chegando nos Estados Unidos lá, ele pegou um boi no sorteio e tinha o tradutor também, o Wellington, lembra? O nosso tradutor da Cowboy Forever e tudo mais. E começaram o papo o seguinte, rapaz, não monta nesse boi não, cara. Não monta nesse touro não, esse touro aí já matou não sei quem para trás, já machucou não sei quem. Semana passada foi 3 para o hospital, pega salva-vida, pega isso. E o menino deu uma balançada, sabe? E até os caras falaram, chegaram no mim no Dinho também, falou, cuidado, cara, cuidado com esse touro. E tava aí o Dinho trabalhando com outros salva-vida também, tinha mais 2 na arena naquela época, né?
2 americanos junto com a gente ia revezando. E foi indo, rapaz, aquele clima foi ficando meio pesado ali, aí eu cheguei pro Edinho, pro menino, o Edinho sempre foi um cara de muita firmeza, um cara muito positivo e muito corajoso, acho que foi um dos caras mais corajosos, não é porque é meu irmão não, mas um dos mais corajosos que eu já vi dentro de uma arena para trabalhar. Ele chegou pro Flavinho e falou, cara, é nesse boi que você tem que montar, rapaz, vai para cima dele, para nesse negócio e tá eu e meu irmão dentro da arena, vai acontecer com nós, mas com você não, vai para cima desse touro e tal. E o Flavinho deu aquela animada, acho que o dia você encontrar ele conversar, ele deve lembrar dessa história. E ele deu aquela animada, mas aí meio assim, foi, Dinho do céu, e esse touro aí, rapaz, que tá todo mundo comentando. E a hora que entrou na arena, Eugênio, começou a trabalhar, você se empolga, tocando com as músicas americanas, você trabalhando lá, tudo muito mágico, tudo muito maravilhoso. Sei que entrou um boi, rapaz, a hora que ele entrou pro brete, eu comecei a perceber, não falava quase nada de inglês naquela época, assim, bem pouquinho mesmo, sabe? Mas eu senti um alvoroço. Isso foi em Core. Por isso que Core, para mim, é uma cidade que marcou muito. 2 momentos em Core fez toda a diferença em minha vida. Você entendeu? Aquela cidade, para mim, é minha cidade nos Estados Unidos, é a minha cidade natal, vamos dizer assim. Eu morei em vários lugares lá, mas Core, eu tenho uma paixão para aquele lugar maravilhoso, entendeu? Aí, rapaz, começou aquele movimento no brete ali, aquelas mudanças de clima e tal, e eu percebi que é o cara. Cheguei pro Dinho e falei, acho que é o boi. Quando eu ouvi os outros 2 salva-vida americanos, a 5 metros de distância. Era para eles estar no lance, eles já afastaram para trás, disfarçando, conversando lá, para sobrar eu e Dinho no lance, né? Falei, Dinho, sobrou para nós, é o touro do cara mesmo, vamos para cima. Rapaz do céu, e pensa num boi complicado mesmo, gente. Um dos touros mais difíceis, né, trabalhando, bicho. Esse menino acabou montando bem esse boi, parou. Eu e o Dinho só conseguimos trabalhar com esse touro pela nossa cumplicidade, porque quando o touro era muito bravo, a gente se posicionava de tal forma, os dois, de questão de distância, de posição e tudo mais, que o touro não sabia se ia no Dinho ou vinha em mim, sabe? A gente conseguia neutralizar o touro pela posição. Porque se você se acovarde e deixa o touro avançar em um só, enfim, é 1 contra 1. Mas aí Dinho não conseguia. A hora que ele ia no Dinho, eu fazia ele vir em mim a atenção, e ele vinha em mim, o Dinho já chamava atenção para ele, e esse touro ficou ali, cara, meio perdidão ali, e deu tempo da gente entrar nele, e fizemos uns lances bons, daí ele vinha em mim, quando ele tava para me pegar, o Dinho já entrava no lance. Resumindo, Eugênio, foi uma apresentação assim, cara, você me conhece, você sabe que eu sempre pedia para Deus em cada lance que nós não aparecesse. Sempre eu falava assim que o mais importante é a vida do peão. Então, se eu pudesse não trabalhar no rodeio, o menos que eu trabalhasse, maravilhoso, porque o peão estava em segurança. Porque quando a gente precisava trabalhar porque algo tinha acontecido, mais grave, né? Eu sempre carregava muitos pensamentos que nada de mal acontecia em cada lance e tal. Mas pedia para Deus para dar as oportunidades certas, no momento certo também, e a gente poder ser útil, né? E, cara, foi um lance maravilhoso. Eu e Dinho fomos úteis no lance, trabalhamos legal mesmo, foi um dos lances mais bonitos da minha vida. E quando eu vi, chapéu para cima comendo, gringo tacando chapéu para cima, nego pulando dentro da arena, abraçando eu e o Dinho, como se eu e o Dinho tivesse sido campeão mundial, assim, entendeu? E eu nunca tinha sentido esse carinho, porque no Brasil não tem esse carinho, assim. E os gringos não, fizeram fila para pegar o autógrafo depois. E, cara, e foi um lance que marcou, sabe? Foi ali que eu falei, esse é o lugar, eu tenho que vir trabalhar aqui. Foi ali que eu realmente apaixonei por trabalhar nos Estados Unidos, né? E o outro lance, eu acabei de comentar com você, que foi o lance que praticamente carimbou a nossa carteira da PRC, porque para mim foi o maior feito da minha carreira, da minha história. Eu tenho guardado até hoje, depois eu te mando aí para você postar. É um pedacinho de papel desse tamanho, mas tem um significado tão grande para mim, cara. A carteira da PRCA foi a maior conquista, acho que eu tive dentro do rodeio. Tem várias outras, né? A gente vai Copa do Mundo, enfim. Aí a sequência vem parecendo outras grandes conquistas, mas a que marcou a minha vida mesmo, acho que foi esses 2 momentos aí. Porque eu não gosto de anotar, porque geralmente eu não conheço muito do entrevistado, ao contrário de você, que eu conheço muito, demais da conta, mais do que via. E aí eu comecei a anotar umas coisas aqui, entendeu? E eu já anotei aqui, tem assunto, mas uns 5 vídeos mais ou menos, assim, porque eu quero só que você cita, pra gente, já com compromisso, não ter que fazer outro vídeo, eu quero só que você cita pra gente terminar,
Quais países vocês trabalharam ou você trabalhou? Bom, gente, nós estamos Brasil, né? Aí nós tivemos na sequência Estados Unidos, Austrália, México, Guatemala e Paraguai, acho que eu beirei ali a divisa também, tá? Mas de expressão mesmo, eventos que foram importantes foram então Estados Unidos, Austrália, México e Guatemala foi importante para mim. Não é um país que tem muita tradição ainda no rodeio, como os demais, mas foi um país que a gente pôde ajudar a profissionalizar, né? Que eu fui na Guatemala dar curso, nós fizemos um projeto lá em tentar ajudar o rodeio profissional lá. E depois, na sequência, acho que o Adriano Moraes, com a PBR, andou lá também, tentando ajudar o país. Então, foi um país que marcou para mim, porque a gente acabou fazendo parte da história deles, né? Em tentar fazer um rodeio profissional. Mas... E depois disso, a gente teve contato com competidores do mundo inteiro, né, com o nosso projeto da IPR. Sim, e no Brasil, quais os principais rodeios que você atuou? Então, Eugênio, graças a Deus, eu consegui chegar no auge assim, da carreira, que eu tinha colocado na minha vida, assim, que eventos que seria o meu auge, né? E passei por todos eles. Então, além da Cowboy Forever, que foi muito importante, marcante na nossa carreira, eu atuei em Colorado, falando dos principais assim de nome, Colorado, Divinópolis, Rio Verde, trabalhei em Barretos, tanto levando internacional, trabalhando em Salva-Vidas, e a Copa do Mundo também em Barretos, que foi um dos momentos marcantes da minha carreira também. E americana, acho que é a maioria, gente, porque depois eu também fui salva-vidas oficial da PBR, né? Fiquei muito tempo com a PBR e corremos todos os maiores rodeios do Brasil. E o maior, sim, deles, em carinho, em recepção e tudo mais, é Jaguariúna, né? Tenho uma consideração por todos os eventos. Colorado, por exemplo, era um evento que eu sou do Paraná, eu sonhava em trabalhar em Colorado. Então, quando eu fui em Colorado, para mim foi, nossa senhora, não tem nem o que falar, entendeu? De emoção. Aí você vai, Rio Verde, mesma coisa. Então, cada rodeio, cara, tem a sua grande importância, né? Mas Jaguariúna acabou marcando, porque Jaguariúna acho que foi a grande vitrine minha no Brasil, né? Através de Jaguariúna, acho que o Brasil pôde realmente me conhecer, porque a história nossa com Jaguariúna foi muito bonita. Foi aonde nós mudamos até o estilo de trabalhar. Isso é importante falar rapidão, gente, que a gente vinha, na época, quando começou a carreira, era tudo maquiado, tudo muito colorido, isso era bonito, e depois veio uma transição. Eu e o Dinho, o Django Meikiro, nós fomos os primeiros salva-vidas a começar a tirar maquiagem no Brasil, conversamos um dia, vamos tirar, vamos começar a mostrar mais nosso rosto. Isso já dá uma matéria de uma grande história também, que é as mudanças que foram sendo feitas na profissão. E Jaguariúna passou a ser a vitrine, por quê? Em Jaguariúna, começamos a trabalhar sem maquiagem, eu comecei a usar roupa branca, mostrando que o salva-vidas pode ser muito mais do que um cara louco rendendo arena, você entendeu? Você trabalhar num evento, às vezes nem sujar a roupa e trabalhando com técnico. Então, tudo isso aí começou a formar uma nova visão para os salva-vidas, né? Então, mais do que a nossa carreira, a contribuição que a gente deu para a profissão, entendeu? Então, o Jaguariúna marcou muito também. Mas trabalhei na maioria dos eventos. Em todos os rodeios grandes do Brasil, eu tive a honra de trabalhar. Foi uma carreira, assim, bem consolidada, graças a Deus. Eu tenho uma foto aqui, vou colocar agora aqui para os nossos telespectadores ver. Ó. Você trabalhando no boi montado lá em Limeira, acho que foi em 99 ou 2000. Essa é da época que nós era tudo colorido. Você falar a cidade que você está, que muita gente não sabe. Eu estou em Sinop, Mato Grosso. A gente trabalha com loteamento aqui, uma empresa familiar, uma empresa bem respeitada na região, né? Praticamente você está me resgatando. Acho que depois que eu saí do rodeio, eu dei uma entrevista para o Flávio Junqueira esse tempo atrás no programa dele, mas já faz um bom tempo, e depois me isolei realmente. E você está me resgatando agora, fazendo eu voltar a minha memória aí, cara. Então, acho que tem muito papo aí para a gente para frente. E é uma honra poder falar com vocês, contribuir o que eu puder. E aqui nós temos para conversar numa próxima entrevista, porque essa nós vamos encerrar por aqui, galera. Ó, ele vai contar para a gente depois, se vocês quiserem, vocês comentam aí se vocês querem ou não. Ó. A história de trabalhar na Copa do Mundo da PBR em Barretos, a história da IPR, que essa história eu tenho participação, acho que quase 80% do projeto. Aí acho que é uma história que nós pode contar junto, né? Com certeza. Tem o
de curso, tem um monte de coisa, mas eu queria agradecer você por estar nesse bate-papo com a gente aqui. Então, com certeza, também, como você fala, desde 2012 que você se afastou do rodeio, então tem muita galera nova chegando que às vezes não conhece. Então, é uma oportunidade também das pessoas conhecerem um pouco o seu trabalho. Eu tenho muitas fotos ilustradas aqui na matéria. Eu vou deixar também o seu endereço profissional aqui embaixo na descrição do vídeo. E agradecer mesmo. E essa entrevista eu sabia, tem mais história, tem igual o Will Snyder, tem que dividir em vários assuntos para poder falar tudo. Então, você que não é inscrito no canal aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, ativa as notificações, porque mesmo em quarentena, estou buscando fazer bastante entrevista aí usando os recursos virtuais. Deixe seu comentário. Já conhecia Dinho e DC? Sabia dessa história? O que achou? Comente aqui com a gente. E DC, e a sua despedida desse vídeo. Vou te procurar de novo. Então, ainda tem o Dinho. A hora que você chamar o Dinho para conversar, vai ter mais história, porque ele lembra de mais coisas do que eu ainda, viu? Se comigo vai dar 4 programas, com o Dinho vai dar uns 8. Obrigado, Eugênio, por essa grande oportunidade de poder reviver novamente aí o rodeio na minha vida, lembrando de algumas histórias da gente. Parabéns, cara, pelo seu sucesso. Eu acompanhei você desde quando você era competidor, a sua história, igual eu te falei, tive o orgulho, acho que, de ter contratado sua primeira matéria paga. Isso acho que mudou sua vida, porque te fez realmente querer seguir nessa carreira, e você é um dos maiores e melhores nessa profissão. Inovou muita coisa. Quantas vezes nós viajamos junto e conversando também, e eu sempre vi que você era um cara com a cabeça bem além, bem à frente. Por isso que sempre apostei em você também, e tenho orgulho de ser seu amigo, entendeu? Além do grande profissional que você é, a gente é amigo de falar coisas confidenciais, né? Só desejo sucesso para você, para sua família aí, seu meninão tá grandão, maravilhoso. Deus abençoe vocês. Aos velhos amigos do rodeio, um grande abraço a todos, morro de saudade de vocês. Aos novos aí que não tive a oportunidade de conhecer, obrigado por vocês gostarem do rodeio, por ser fã do rodeio, porque o rodeio ainda precisa de muito, mas muito carinho de todos vocês, porque o rodeio ainda tem muito que crescer e muito que melhorar ainda. E essa nova geração, essa nova cabeças talvez pensantes aí que vão poder fazer o rodeio chegar no patamar que ele realmente merece. Beleza? Obrigado a todos vocês e valeu, Eugênio. Um grande abraço, meu irmão. É isso aí, galera. Até um próximo vídeo.